Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, será apresentado a sétima área de conhecimento do PMBOK, a área de comunicações. Comunicação é extremamente importante em qualquer setor da indústria, da economia, da vivência de forma geral, né? Então, a troca de informações, seja ela intencional, voluntária, a forma como se dá essa troca de informações deve, de algum jeito, ser gerenciada, definir mecanismos, né? Ter instruções, informações, como compartilhar. E é justamente disso que trata essa área, né? Como garantir que as informações necessárias sejam transmitidas às partes interessadas e essas trocas de informações se ocorram de forma eficaz. De maneira geral, é necessário definir essa estratégia para projetos, como se dá essa comunicação de forma eficaz e realizar as atividades necessárias para o desenvolvimento do projeto, para como será feita essa troca. E aí vem a pergunta: por que comunicação é importante? Né? Comunicação, segundo informações, segundo estudos do próprio PMI, é uma das áreas que está diretamente relacionado ao sucesso ou ao fracasso de um projeto. E ela deve estar toda baseada para evitar mal-entendido ou equívocos na troca de informação, né? Atualmente, a gente vê vários equívocos de informações, dado a situação de pandemia mundial, né? Sem entrar muito nos contextos políticos e tudo mais, mas cada um pode levantar opiniões diferentes sobre como está sendo feita a comunicação neste momento. E o gerente do projeto, como eu já falei, que eu espero que muitos de vocês um dia será, eles se comunicam, ou é necessário que eles se comuniquem o tempo todo com toda a equipe do projeto, né? Com todos os envolvidos. E a comunicação eficaz garante justamente que não ocorra ruídos ou desvios nas informações trocadas, né? E as equipes do projeto podem ser compostas por diversas pessoas, com diversas nacionalidades, diversos perfis, diversas histórias culturais. E essas diferenças têm que ser, de certa forma, organizada para uma melhor comunicação entre as partes. Para exemplificar o quão importante acho que todo mundo que está vendo esse vídeo já deve ter brincado de telefone sem fio pelo menos uma vez na vida. E nessa brincadeira que parece simples, mas que pode refletir muito como é um projeto, as trocas de informações dentro de um projeto, dificilmente não ocorre alterações entre a frase dita inicialmente pela primeira pessoa até a última, né? Sempre pode haver distorções, seja por causa de barulhos na hora de receber a informação, seja por causa da dicção da pessoa em transmitir a informação que pode distorcer uma ou outra palavra, seja por causa de sabotagens que podem fazer com que a pessoa mude propositalmente para verificar o impacto, né, ou porque está descontente com a situação. Então, ilustra essa brincadeira que, a princípio inocente, ilustra muito bem essa área de comunicação. Então, é necessário existir processos, né, para assegurar que a geração, a coleta, a divulgação, como será armazenado e a distribuição das informações do projeto ocorram de forma eficaz, de forma que contribua para o todo do projeto. Além disso, é necessário identificar os canais para unir as pessoas, as ideias, as informações. No mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais com excessos de informações, com tecnologias de transmissão de informações cada vez mais amplos, é necessário identificar esses canais para evitar
complicações ou distúrbios na comunicação de forma eficaz. E aí, esses canais eu tenho que alinhar justamente nesse processo de gestão da comunicação. E, mais uma vez, os projetos, né, têm que estar preparados para receber e enviar informações. As pessoas do projeto, né, seja o gerente cobrando a execução de alguma etapa, verificando como está a execução de alguma etapa, seja a parte técnica que está desenvolvendo, comunicar o sucesso ou falha no desenvolvimento de alguma etapa. Então, pode surgir vários itens, ruídos, vamos dizer assim, que pode atrapalhar a questão da comunicação. Quando a gente liga a área de conhecimento e comunicação com os processos, ela possui 3 procedimentos, né? Um em cada uma dessas áreas: planejamento, execução e monitoramento. Na parte de planejamento, o planejar a gestão, né? É aquilo que vai definir o plano de comunicação política, procedimento, documentos necessários, formas e tudo mais, para alinhar as necessidades de informações e os requisitos necessários pelas partes interessadas ao longo do ciclo de vida do projeto, né? Então, é uma forma de necessário planejar a forma de comunicar. Na execução, vem o gerenciar as comunicações. Então, criar esses processos, verificar a forma mais adequada para aplicar o plano de comunicações, né? Então, como vai ser criados os mecanismos, os documentos, os itens a serem comunicados, os mecanismos que serão adotados, as pessoas que vão ser envolvidas em cada tipo de documento compartilhado, entre outras informações. E, por fim, a parte de monitorar é justamente garantir que as necessidades de informações e os requisitos ou as necessidades das partes interessadas estejam alinhadas. Como eu já comentei, existem várias barreiras à comunicação, né? Comunicação é extremamente essencial em qualquer parte da nossa vida, né? Compartilhar, informar, seja coisas boas, seja coisas ruins. E uma das principais itens que devem ser pensado e discutido é a questão da confiança. Nós mesmos, se a gente reparar, nós pessoalmente, relacionamento com outras pessoas, aquelas que demonstram confiança, que a gente possui confiança, nós tendemos a falar mais abertamente, mais honestamente com ela, né? E muitas vezes assumindo até riscos de falar demais, dado essa confiança. Já se a gente não possui confiança, tende a ter temores, alguns temores de conversar, comunicar com essa pessoa que a gente não possui confiança, e isso pode gerar ruídos, né? Então, é extremamente importante que a gente alinhe em um projeto todas as necessidades de comunicação, né? E além da confiança, a gente pode listar também questões ambientais, questão do ambiente no qual está sendo desenvolvido, questão de desconforto físico, barulho, né? Situações que ocorrem dentro de um escritório, por exemplo. Ou pode ser também questões interpessoais, a confiança é uma delas, mas a questão de nível hierárquico, questões de etnia, questões culturais, gêneros, entre outras, diversos problemas que ainda existem no nosso meio, né, no nosso ambiente, no nosso país, e por que não no nosso mundo, né? E existe também as diferentes linguagens, idiomas, né? De forma geral, o inglês é o idioma oficial, né, aquele que vai juntar todas as etapas, mas existem vários ingleses, várias formas de inglês serem comunicados, falados, né? O inglês americano, o inglês britânico, o inglês de um árabe, o inglês de um brasileiro, o inglês de um alemão, os sotaques, as formas, né? Então, isso pode dificultar e gerar barreiras. A gente tem também a questão de reações emocionais, temperamento. Um dia a gente pode estar de bom humor, outro dia pode não estar tão bem-humorado assim, agir de mais agressivo ou de autodefesa.
questões de timidez e vergonha que impossibilita de comunicar, falar alguma coisa que aconteceu. Isso também deve ser levado em consideração. As questões verbais, expressão, né? Ou falar muito rápido, ou uso de gírias, jargões, ou inglês desnecessário, igual eu já brinquei anteriormente. Questões de desatenção ao que o outro está falando. Então, são treinamentos e habilidades que todos devem desenvolver para facilitar e eliminar essas barreiras. Organização, a mesma coisa, equipes fisicamente dispersas, questões hierárquicas. Hoje, com a questão de pandemia, o fortalecimento do home office acaba sendo mais necessário ainda desenvolver esse plano de comunicações de forma eficiente, seja por mensagens de texto, WhatsApp, seja por videoconferências, os mais diversos mecanismos, seja os e-mails. Então, organizar para não sobrecarregar e as informações não se perderem ao longo do caminho. E a distância do projeto, né, da fase de um projeto. As partes interessadas estão diretamente ligadas a essa barreira de comunicação. Antes da quinta edição, as partes interessadas era justamente trabalhar dentro dessa área de comunicação. A partir da quinta que houve essa quebra, comunicação e partes interessadas. E como a gente tem várias partes interessadas divergindo ou diferenciando em diferentes áreas ou fases do projeto, a gente precisa verificar justamente como transportar todas essas barreiras, né? Então, existem várias formas, né? Aqui são algumas delas que eu comentei, mas pode ser uma mensagem não tão clara, os canais inadequados, excesso de informação, censura de informações, a relevância da informação, né? Falta de tempo adequado para analisar ou retransmitir ou responder uma determinada. Então, existem várias barreiras que a gente tem que observar ao se trabalhar com uma equipe do projeto, ao se gerenciar um projeto. Para exemplificar, esse texto aqui do lado, deem uma lida, pausa o vídeo, deem uma lida, e eu espero que depois que vocês leem, me diz o que essa mensagem quer dizer. Então, pausa aí para vocês conseguirem ler. Agora que vocês leram, o que essa mensagem diz? É uma mensagem positiva ou negativa? Vamos usar novamente, vou pedir para vocês relerem novamente essa mensagem, então pause novamente o vídeo para reler, mas leia agora de baixo para cima. Será que essa mensagem mudou o sentido? Essa é só um exemplo, uma brincadeira para verificar as barreiras existentes na comunicação. Se eu não esclarecer a forma como o emissor e o receptor têm que analisar essa mensagem, pode haver distorções no entendimento, né? Então, neste caso, se eu não avisar o receptor dessa mensagem que o correto é ler de baixo para cima, muito provavelmente a mensagem vai haver um erro na análise dessa mensagem, né? Então, é uma premissa, neste caso, ao transmitir essa mensagem, que o receptor tem que ler em ordem inversa normal, né? No caso de baixo para cima. Então, esse exemplo é só para ilustrar algumas barreiras existentes. Além dessas barreiras, tem que lembrar que projeto é único, né? Cada projeto tem que se adaptar a uma necessidade, ao ambiente, aquilo que está envolvido. E aí, eu já comentei das partes interessadas, as partes internas, né, interessadas, que são internas às empresas, talvez sejam mais fáceis de serem lidadas, já que elas estão cientes da cultura organizacional, a forma da empresa, da organização trabalhar, até da própria equipe. Já as externas, né, como lidar com elas, como apresentar elas às políticas da empresa. Eu tenho também a questão da localização física, que eu já comentei, né? Os membros podendo estar em vários locais. Então, qual a tecnologia de comunicação que eu vou utilizar em relação a essas localizações físicas diversas?
né, os mecanismos, as formas, o idioma que eu vou transmitir, né? De forma geral, o inglês ainda é o principal, é aquele a ser utilizado. E além disso tudo, eu tenho que pensar também na gestão do conhecimento, né? Será que existe um repositório formal para o gerenciamento de conhecimento dentro do projeto? Como isso é gerenciado, como é utilizado? Será que isso vai beneficiar ou não o gerenciamento do projeto, a forma de se trabalhar, o entendimento da equipe? Então, aqui são só alguns dos itens que devem ser levados em consideração ao se trabalhar nos mais diversos projetos. Entrando nos procedimentos, né, o primeiro, planejar. O objetivo principal do planejar é justamente elaborar o plano de gerenciamento das comunicações, né? Quem vai receber o quê, como, né? Então, de forma geral, esta área tem como benefício ou finalidade de definir a abordagem que vai ser utilizada, vai ser documentada entre as partes, né? Como será gerada essa comunicação. E como nos anteriores, envolve um conjunto de fatores, né? No termo de abertura, a gente tem uma lista lá das partes envolvidas, das partes interessadas, eu tenho que levar isso em consideração. Os planos de recurso e engajamento das partes interessadas, né? Que também tem que levar em consideração os requisitos e o registro dessas partes, além dos fatores organizacionais. Então, este processo geralmente ocorre no começo, mas ele pode ser atualizado ao longo de todo o projeto, né, conforme a necessidade, conforme a mudança das partes interessadas, conforme o avanço do projeto, do ciclo de vida do projeto, entre outros fatores, né? Então, é extremamente importante elaborar o plano de comunicações, ou seja, determinar as necessidades de informações e comunicações por categoria. Existem vários tipos de stakeholders, vários tipos de pessoas, de partes interessadas. Isso a gente vai ver, eu vou discutir um pouco no próximo vídeo. Mas cada uma dessas categorias tem uma necessidade de acesso à informação diferenciada, né? Nem todo mundo vai ter acesso a todas as informações. E esse plano busca traduzir justamente quem precisa e qual informação é necessária, né? Será um relatório de desempenho, documento técnico, um laudo, entre diversos outros meios. Eu vou definir também quando eles precisarão, então, qual frequência será transmitido, qual o intervalo de tempo entre as comunicações, entre os envios desses relatórios, né, e, consequentemente, a frequência. Como será fornecido, né, os métodos para coletar, armazenar e distribuir. Então, o sistema de informação do gerenciamento do projeto é extremamente importante nessa etapa, né? Definir, eu vou usar um software, vou usar planilhas, vou usar, sei lá, o Excel, o MX Project, o Trello, entre outros meios, ferramentas que eu posso adotar. E quem são responsáveis, né? E por quem? Quem serão os responsáveis de executar cada uma das tarefas, responsável por elaborar cada um dos documentos, transmitir as informações necessárias, entre outros itens, né? Então, eu preciso, neste plano, fazer mais um balanceamento de trade-off entre excesso e falta de informação. Nem todo gerente de projeto vai conseguir ler um relatório técnico de 100 páginas e absorver todo ele. Mas também eu não posso deixar de colocar itens importantes para a tomada de decisões desse gerente. Então, eu preciso saber como distribuir, quais informações são importantes, e isso entra nesse plano, né? Então, de forma geral, criar um controle, uma planilha, um quadro, onde tem um tipo, a descrição, quem vai responder, né, quem vai participar e qual o papel, né, no caso a audiência, o tipo de mídia a ser utilizado, a duração, né, se for reunião, se for só troca de informações, se for para discutir algum plano, alguma atualização. Então, de maneira geral, eu preciso saber quem,
qual, quando, como e quem, né? Seriam esses 5 itens. Mas também, para ter um plano eficaz, é necessário levar também questões dos idiomas, do formato, do conteúdo, como eu já comentei. É interessante elaborar um glossário de terminologias comuns para todo mundo, nivelar todo mundo nos termos que estão sendo utilizados, quais os requisitos dessa parte interessada, né? Então, quando a gente fala desse plano, a gente pode ilustrar por um modelo simples, emissor, receptor, né? E a mensagem do meio. Então, para ter essa comunicação, além do estado emocional, né, de quem recebe, de quem envia, isso pode influenciar na forma de enviar e na forma de receber e ler, né? Só lembrar do caso daquele texto da barreira que eu comentei anteriormente. Então, de maneira geral, eu tenho a mensagem a ser transmitida, seja um pensamento, ideias, fatos, acontecimentos, resultados, e essa mensagem vai ser analisada pelo emissor, naquele que vai enviar a mensagem, ele vai codificar a mensagem, vai, sei lá, digitar em um texto, vai gravar um áudio, vai usar os idiomas, o idioma estabelecido, a linguagem estabelecida. A partir da codificação, ele vai usar um canal, um meio para transmitir essa mensagem, seja ela um e-mail, seja ela um áudio de WhatsApp, seja ela um telefonema. Existem vários mecanismos, vários artefatos. E aí ocorre essa transmissão da mensagem. Essa transmissão, né, esse canal de comunicação, é aquele que foi escolhido para transmitir e pode, neste canal, apresentar alguns ruídos, algumas distorções ou itens que geram atrito entre aquilo que está sendo processado. Um exemplo fácil é nesse período de aula EAD, de vídeo aula, de aula ao vivo por Meet, por Zoom ou algum mecanismo de videoconferência, a falha na internet. Então, essa falha na internet seria o ruído que dificulta, de maneira geral, a recepção da mensagem pelo receptor. Receptor, aquele que vai receber e vai decodificar. Então, converter os dados de forma a ler, a compreender aquela mensagem. E aí pode existir a mensagem de feedback. Essa mensagem de feedback pode ser algo relacionado à mensagem, ao conteúdo da mensagem, ou pode ser um simples mensagem recebida, vamos dizer assim, né, que garante que o receptor recebeu a mensagem. E aí essa forma de codificar, transmitir, receber, decodificar, existem várias formas, né? Pegando exemplos atuais, hoje em dia parece que a gente está voltando à época das cavernas, usando símbolos, né? Usando os emojis, os memes, cada vez mais fortemente são utilizados, né? E aí entra nessa questão que a gente acabou de discutir, o método, a mensagem a ser transmitida, a compreensão do receptor desses símbolos, né? Entre outros itens. Então, de forma geral, esse é o modelo tradicional de comunicação. E a gente pode ter métodos também. Então, tem aí uma lista gigantesca de artefatos que podem ser utilizados, né? Quadro de avisos, cartas, e-mails, grupos de discussão, apresentações, telefone, conversa por telefone. Mas o importante é deixar claro o tipo de comunicação, se ela vai ser interativa, se vai ser ativa, vai ser passiva, né? Então, cada um desses tipos apresentam artefatos que melhor se encaixam. Na comunicação interativa, é aquela que ocorre entre duas ou mais partes de forma direta, né? Troca de informações no tempo real, multidirecional, uma conversa, uma reunião. Então, reuniões, telefonemas, mensagens instantâneas, alguma mídia social, videoconferência, a gente pode utilizar onde ocorre de forma instantânea essa troca de informações, essa emissão, codificação, recepção e decodificação, onde os receptores podem tirar dúvidas instantaneamente sobre a mensagem sendo transmitida, sobre as dificuldades, entre outras formas. A comunicação ativa já envolve
comunicação entre duas ou mais partes também, que sejam distribuídas, mas não seja em tempos reais. Então, pode ser uma carta, um relatório, um memorando, onde eu envio à pessoa responsável, né, esse documento, esse fax, mas aí não tem essa comunicação, essa troca de comunicação. Eu simplesmente estou transmitindo a informação por e-mail, carta, fax, correio de voz, igual eu comentei. Então, ele simplesmente recebe as informações. Já a forma passiva já é usado mais com grandes conteúdos mais complexos. A gente pode ilustrar até essa forma passiva com a nossa educação deste semestre específico devido à pandemia, com as aulas por meio EAD, né? Então, disponibilizar o videoaula igual agora é uma comunicação passiva. Então, muitos de vocês vão acessar o canal, vão ouvir o vídeo, vão assistir o vídeo, e aí vão verificar lições aprendidas, vão tentar entender a mensagem que eu estou passando, né? Então, sites de internet, canais de vídeos, entre outros, entram nesse item de comunicação passiva, né? E quando a gente fala canais de comunicação, esse canal, né, ou canais, é a relação ou a interação entre os indivíduos de um projeto. E ela esse número de canais de comunicação tende a ter uma distribuição geométrica de acordo com o número dos indivíduos, né? Então, de maneira geral, os canais de comunicação é o número do indivíduo que multiplica o número de indivíduo menos 1 e tudo isso dividido por 2. Quando eu tenho dois indivíduos, o meu canal de comunicação é 1. Então, 2 que multiplica 2 menos 1 dividido por 2 vai dar 1. Quando eu tenho 3 receptores, eu já tenho 3 canais, né? Um para cada entre eles. Quando eu tenho 4, eu já passo a ter 6 canais. Se eu aplicar essa formulazinha, se eu tiver 5, eu passo a ter 10, 6, 15 e assim sucessivamente. Vai aumentando essa minha rede de comunicação, vai aumentando a complexidade, né? Então, a rede de interação das organizações, dos participantes, fica cada vez mais complexa. Então, aí vai da organização criar essas interações necessárias, né? Nem todos os atores, vamos dizer assim, os nós de comunicação, o meu N, vão precisar receber informações de todos os atores, né? Então, de forma geral, como aqui ilustrado no material gráfico do livro, da Carvalho e Rabechini, numa fase 1, a gente tem 8 atores, né, 8 envolvidos, e temos 10 canais de comunicação, 10 conexões. Então, em vez de ter os 28 canais que seriam a tradução da fórmula, nessa fase 1 do projeto existem somente 10. Então, com isso, foi levantado quem tem a necessidade de comunicar com quem. E aí entra algumas definições. Por exemplo, o comunicador 5 aqui, o ator 5, o A5, é o comunicador estrela, ou seja, é aquele que vai ter maior influência nesta rede de comunicação. Então, ele pode ser dado como grau de centralidade do modelo de comunicação ou grau de importância desta pessoa, né? Muitas vezes, esta pessoa é aquele que vai ocupar um cargo de maior hierarquia, né? Maior acesso às informações, maior necessidades. E a gente tem aqui 3 deles, o 6, o 7 e o 8, que estão isolados desses outros 5, né? Seja por questões de distância física, seja por etapa do projeto, distribuição, entre outros fatores que a gente já discutiu. Então, se a gente for pensar a densidade dessa rede de interações, onde densidade é o número de conexões dividido pelas possibilidades, né? Então, nesse caso, a gente teria uma densidade de 36% dos possíveis laços de comunicação.
E aí vai definir também a questão dos caminhos, né? O tamanho deste caminho, a volta, vamos dizer assim, que a mensagem tem que dar para chegar às pessoas interessadas. Então, eu vou configurar a minha rede de acordo com a necessidade. E aí, na segunda fase do projeto, a gente já pode observar que foi necessário que o meu ator 5 comunicasse com o 6 e com o 7. Então, aumentou as minhas conexões para 12, aumentou, consequentemente, a minha densidade, né? Mas, mesmo assim, eu não estou usando todas as minhas possibilidades de comunicação, porque ela não é necessário, né? Geraria excesso, né, de dados transmitidos e poderia gerar problemas ao meu projeto. E aí entra um terceiro item, um terceiro tema, né, representado por esse B, que é a questão do broker, que é aquele que vai conectar entre mais de uma parte, né, podendo, como eu falei, esses três, o 6, o 7 e o 8, serem externos à organização. E esse 5 é aquele que vai fazer essa interação entre essas pessoas, né? Nesse caso com 6 e com 7. E aí vai aumentando a densidade, e aí cabe à empresa a definir estas relações, né? Essas redes de interações, quem a gente vai comunicar com quem, né? Então, poder facilitar e gerenciar da melhor forma possível essa minha rede. Então, com base em tudo o que a gente comentou do excesso, do método, da forma, entra a etapa de gerenciar a comunicação, ou seja, definir as comunicações do meu projeto. É justamente disponibilizar essas comunicações da forma mais adequada possível às partes interessadas, né? Então, permitir flexibilidades as atividades de comunicações, de ajustes necessários de acordo com a necessidade do meu plano de comunicação, né? Então, de forma geral, é possibilitar um fluxo de informações eficiente e eficaz entre a equipe e as partes interessadas. E por isso eu tenho que gerenciar como isso se dá ao longo do meu projeto. E para finalizar o conteúdo, entra a monitorar as comunicações. Então, verificar, avaliar as questões de garantir as necessidades de informações estão sendo atendidas, né? Então, garantir que aquilo que foi planejado e está sendo gerenciado está de fato acontecendo. Então, as comunicações estão sendo atendidas entre as partes. Então, otimizar o fluxo de informações conforme o plano, conforme as partes interessadas, conforme a necessidade, né? E os dois processos são realizados, tanto gerenciar como monitorar, ao longo de todo o projeto, né? Então, é necessário tomar cuidado com a comunicação. Comunicação, segundo pesquisa do próprio PMI, é o principal fonte de problemas para os gestores de projeto, principal fontes de insucesso para projetos atualmente. Bom, para finalizar, como eu já dei dicas nos vídeos das outras aulas, mais uma vez, peço para que leiam lá o material complementar do livro base dessa disciplina, né, Fundamentos em Gestão de Projetos, da Marli Carvalho e do Roque Rabechini. No e-book do material complementar, onde conta a história da construção da casa do Eduardo e Mônica, o item 4.4 comenta justamente essa parte de gerenciar a comunicação e distribuir informações desse projeto da construção da casa. Então, lá, sugiro que leiam as páginas 53 e 54. Espero que tenham entendido todo o conteúdo. Mais uma vez, peço que, se possível, seguir o canal e dúvidas e comentários, deixar aí nos comentários abaixo. Até a próxima. Abraços.